Fala pessoal, tudo bem com vocês? Isaac Schwartzhaupt aqui. Estou gravando esse vídeo para falar para vocês sobre esse artigo aqui que está na tela, que vocês devem ter ouvido falar, algumas pessoas me pediram, que fala sobre um possível risco de aumento na mortalidade pós-Covid para quem se vacinou contra a Covid-19, depois de um tempo, né? É um artigo que foi publicado agora no final de 2024, em 17 de dezembro de 2024. Hoje eu estou gravando esse vídeo dia 21 de janeiro de 2025, então esse artigo até já foi discutido. Tem vários posts super interessantes que já mostraram as falhas e os problemas desse artigo. Eu vou deixar vários aqui nesse vídeo, vou mostrar e vou deixar os links. E o que eu queria falar especificamente é uma parte metodológica da epidemiologia, que é um viés, que a gente chama de viés de colisão, que acontece bastante em estudos como esse, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Primeira coisa que o artigo, né, se vocês verem aqui, ele já está até com expression of concern, que é uma expressão de preocupação, né, que é quando a revista percebe que tem problema, o pessoal diz, ó, isso aí não tá legal, tem esse problema aqui, aí a revista coloca essa expressão para, porque ela vai dar uma olhada, vai ver o que que aconteceu e vai encontrar esses problemas, provavelmente, porque eles existem, e vai fazer o retraction, que se chama, que é tipo retirar esse artigo, né? Dizer, não devia ter sido publicado. Então, esse é o primeiro passo, né? E já mostra aqui, né? Inclusive, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é tem esse post no Instagram da Melanie, Melzilan, Mel, né? Que tá aqui, ó. Vocês podem seguir ela, sigam em todas as redes, sigam a Mel, sigam todos pelas vacinas, que também está colaborando nesse post. Que ela explica, ela mostra os cards aqui, ó, explicando o que que está acontecendo, qual é que são as possíveis falhas, explicando de um jeito bem bom, sabe? A Mel tem um poder de síntese muito bom e vale a pena seguir ela para aprender. Então, eu vou deixar o link para esse post aqui e sigam e vejam. A Luana Araújo, também fez um vídeo, nossa, assim, muito, ela falou 15 minutos, assim, detalhadamente sobre todos os problemas, então vale a pena ver também, né? E é bem interessante essa postagem, porque ela explica. O próprio Ministério da Saúde já fez uma nota contestando, explicando problemas, e a própria Fiocruz também publicou a notícia, né, de que o comitê feito por um grupo independente de especialistas da Fiocruz posicionou-se criticamente em 13 de janeiro de 2025 sobre esse artigo, porque tem esses problemas. Então, assim, tá, isso já é uma coisa que nem eu preciso ficar muito aqui. O que eu quero mostrar para vocês, ó, eu vou entrar aqui nesse site. Esse site aqui é um site para a gente desenhar DAGs, que é gráficos acíclicos dirigidos, ou Directed Acyclic Graphs em inglês, né? Por isso DAG, que é um diagrama causal, para a gente conseguir entender, desenhando, né? Quais são as possíveis relações entre as variáveis quando a gente vai fazer uma análise. E se tiver algum possível viés, fica mais fácil da gente identificar quando a gente desenha. Então, muito legal, sim, eu recomendo demais, né? Isso aqui, tá aqui, se quem quiser usar, quiser citar, os links eu vou deixar sempre nos comentários aqui do vídeo, fiquem tranquilos, eu vou deixar tudo certinho. E esse dá para rodar online aqui, ó. Até já vem junto com o modelinho padrão, já vou apagar aqui, deixar para a gente começar do zero, né? E inclusive, até abrindo um parênteses aqui, ah, agora em fevereiro de 2025, eu tenho um curso de verão na Faculdade de Saúde Pública. Para esse ano aqui, as inscrições já estão esgotadas. É sensacional esse curso, que é um curso de epidemiologia, né, do professor Fred Dias Quijano, que é inclusive meu orientador no doutorado em epidemiologia. E ele explica justamente sobre isso, sobre confundidores, mediadores, colisores, modificadores de efeito, todas essas coisas que tem que tomar muito cuidado ao fazer análise. Então ele mostra exemplos, né, práticos, ajuda a gente a identificar e a tomar esse cuidado nas nossas análises, né? E é muito, 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 muito legal. Então o que a gente vai falar hoje aqui é sobre o viés de colisão especificamente que acontece. E por quê? Até voltando para o artigo, ó. Esse artigo aqui, né? Ah, o objetivo é investigar os fatores associados com a mortalidade pós-Covid, né, de síndrome respiratória aguda grave, nos casos de 2020 a 2023, de médio e longo prazo. E eles fizeram uma corte retrospectiva, né, que eles olharam para trás e pegaram lá
as pessoas que foram internadas no período, fizeram uma amostra dentro desse banco de dados e usaram o CIVEP, que é o Sistema de Vigilância Epidemiológica, que o nome dele completo é CIVEP Gripe, ele começou como vigilância da gripe, e agora ele é para síndrome respiratória aguda grave no geral. O que que acontece? O CIVEP é síndrome respiratória aguda grave, ou seja, hospitalizações. Então, essa amostra está focada em hospitalizados. E justamente aí que entra o problema. Quando a gente restringe, quando a gente vai pegar um estudo e vai fazer uma amostra, a gente restringe, a gente está justamente fazendo um ajuste, né, que a gente chama, para aquela restrição, né? Por exemplo, assim, eu vou restringir só em pessoas acima de 60 anos. Meu estudo vai ter só isso, ou seja, eu já fiz essa restrição, então eu ajustei por essa variável, né? Então, isso aí pode trazer alguns problemas metodológicos que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou botar aqui essas bolinhas, são as variáveis. Vamos supor que a gente tem, então, aqui o status do vacinal da pessoa, né? Que a gente sabe. Mortalidade, que são as variáveis que tem no banco. O que mais que é relacionado? A gente tem a idade, né? A gente tem por exemplo, comorbidades, né? Então, e a hospitalização, obviamente, né? Opa, hospitalização, beleza. A gente tem isso aqui, que são as variáveis. E aí, o que que acontece? Quais que são as coisas que a gente já sabe que tem associação? Vamos pegar aqui. Eu sei que eu tenho associação entre algumas coisas podem me levar, opa, perdão, algumas coisas podem me levar à hospitalização, por exemplo, uma comorbidade, ela pode me levar à hospitalização, né? O status vacinal, ele não necessariamente leva a uma hospitalização, né? Mas como eu restringi por hospitalização, ou seja, minha amostra só tem hospitalizados, automaticamente eu tenho uma relação direta aqui. O que mais? A idade, quando, né, tem uma relação, ou seja, quanto maior a idade, maior o risco de óbito, né? E eu tenho também aqui hospitalização e mortalidade. Aí o que que acontece? Vamos supor que eu fiz essa análise e percebi que a vacinação é uma exposição e a mortalidade é o desfecho, né? Se a vacina tem a ver. E aí eu ajustei para hospitalização. Eu vou pintar aqui, ó. O que que acontece? Quando eu fiz isso, eu criei como se eu fosse abrir a porta para esse caminho aqui, ó, para um potencial, vou fazer ele aqui, ó, para um caminho enviesado que não é correto entre status vacinal e mortalidade. Vocês percebem que esse caminho ele está aqui justamente por causa desse problema. Então, aí eu tenho a idade. A idade eu também tenho associação com o status vacinal, né? Porque a gente, quanto maior a idade, mais recomendada é a vacinação, maior a probabilidade dessa pessoa estar vacinada. Então, aqui eu preciso ajustar pela idade, porque a idade é uma causa comum, tanto da exposição quanto do desfecho. Uma causa, né? Assim, a idade está diretamente relacionado com vacina e está diretamente relacionado com a mortalidade. Então aqui eu preciso ajustar. Agora, hospitalização, não. Então o que que acontece? Se eu fizer, vamos dizer que eu não tenho, eu peguei um banco de dados, uma amostra de toda a população, não dos hospitalizados. Vou tirar aqui a variável de hospitalização. As comorbidades também podem estar relacionadas ao status vacinal da mesma forma que a idade, e as comorbidades também relacionadas com a mortalidade. Aí eu ajusto por comorbidades e ajusto por idade, eu posso ver se eu ainda achar alguma associação entre vacinação e mortalidade, aí eu poderia dizer. Mas muito provavelmente isso não vai ser encontrado, porque a gente ajustou pelas variáveis que são os confundidores. Agora, quando eu tenho hospitalização, né, que é uma variável que a gente sabe que está relacionada com isso aqui, e a gente ajusta aqui que eu quero dizer quando eu falo ajustar, eu só tenho hospitalizados no meu banco. Então, que eu só tenho hospitalizados no meu banco significa que minha amostra é de hospitalizados, então eu fiz esse ajuste, eu restringi a hospitalizados. Aí eu faço esse caminho causal nada, esse caminho, né, de viés, na verdade, a gente chama um caminho de viés, entre o status vacinal e mortalidade, ou seja, eu posso ver que quanto mais vacina, maior a mortalidade, mas por causa dessas relações aqui. E aqui, assim, galera, tá super simplificado. Inclusive, tem essa carta ao editor
do professor Fred, também do curso de verão, né? O professor Fred e o Luiz, que são, nossa, sensacionais, assim, sabe? Eu tenho a honra de poder conviver e estudar com essa galera e o pessoal é muito bom. E aí ele mostra aqui, ó, mais ou menos esse gráfico que a gente estava mostrando aqui. Existem, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Existem determinantes do desfecho. Aqui nem fala, aqui é só um exemplo. Eu tenho uma exposição que pode ser qualquer coisa, e eu tenho um desfecho que pode ser qualquer coisa, e eu tenho a hospitalização, e eu tenho determinantes, né, que determinam o desfecho e que determinam a hospitalização. E a exposição também está associada à hospitalização. E por quê? Porque a gente restringiu. Esse quadradinho aqui ao redor da palavra hospitalização quer dizer isso. Aí o que que acontece? Eu crio esse caminho, eu abri aqui. Aqui o caminho está pontilhado, mas ó, tá vendo as setinhas aqui? Sigam o meu mouse aqui. O caminho vem aqui, aqui e aqui. E acaba se criando esse caminho que, se tu não cuidar isso, ele vira um caminho causal. Tem maneiras de resolver isso, que é fazer justamente uma ponderação, né, sobre o quanto essas pessoas hospitalizadas representam no mundo real, né, botar um peso para cada pessoa, assim, essa pessoa que está hospitalizada tem essa mesma representatividade no mundo real? Não, tem muito mais dessas pessoas. Quando eu falo mundo real, é, né, a amostra geral da população. Tem muito mais desse tipo de pessoa fora do hospital do que dentro do hospital. Opa, então eu vou ter que ajustar um peso diferente para essa pessoa no meu estudo. E aí, quando a gente faz isso, faz essa metodologia certinha, cuida certinho desse tipo de coisa, o que que acontece? Na grande maioria das vezes, esse efeito que foi encontrado da vacinação causar um aumento de mortalidade, ele é perdido, né? Ele some, porque a gente fez o ajuste correto no método correto. Então, esse é o que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui se chama viés de colisão, é muito importante, né? Tem esse estudo aqui, essa carta ao editor, e tem vários estudos também que são bem interessantes que falam sobre isso. Então, isso é uma das coisas que pode acontecer. A gente pode também ter, eu vou fazer um outro exemplo aqui para vocês verem, ó. Apagar esse aqui. Então, vamos lá. A gente tem, vamos usar as mesmas situações: status vacinal e mortalidade. Aí, assim, eu nem falei, né, que podem ter outros confundidores que podem ser causa comum tanto do status vacinal quanto da mortalidade, que nem foram medidos, né? E muitas vezes, mas eu não tenho essa minha variável no banco, mas eu tenho que saber que ela existe, eu tenho que definir. Por exemplo, eu vou botar aqui, eu vou criar aqui, opa, uma nova aqui, confundidor não medido. E aí ele é causa comum da minha exposição e do meu desfecho, né? Eu tenho ele aqui. E aí eu tenho o que mais? Hospitalização, que é a mesma coisa aqui que a gente falou. Hospitalização. Por que que eu estou ligando vacina com hospitalização? Porque eu só estou olhando hospitalizados. Eu tenho aqui idade, também é a mesma coisa, também relacionado à hospitalização. Nem botei as comorbidades, né? E a gente tem aqui. Quando a gente faz isso, ó, vocês viram que a gente abriu esse caminho aqui, então a gente, sem querer, né? Eu vou ajustar para hospitalização, vou pintar aqui, né? E ó, então, se eu ajustar para hospitalização, que é fazer o quê? Olhar só hospitalizados. E ainda tenho confundidores não medidos, né? E eu não fiz o ajuste. Vocês estão vendo que está vermelhinho aqui porque eu preciso ajustar. Ou seja, eu crio um baita de um caminho de viés, né? Que é toda essa linha aqui vai mostrar que eu tenho associação entre vacina e mortalidade, mas essa associação é justamente porque eu ajustei para hospitalizados e não ajustei para o confundidor. Então é capaz de ter uma associação até bem forte. Então, se a gente vê que o resultado do estudo é assim, tem uma associação bem forte, assim, sei lá, 80% de aumento no risco. Quando a gente vê esses números, fica mais claro ainda de que provavelmente a gente tenha um viés de colisão aqui e um viés de opa, eita, e um viés de confusão aqui, que a gente não mediu, esqueceu de colocar. E normalmente assim, quando a gente lê estudo, se o autor do estudo foi atrás de um confundidor, mediu, e botou isso no estudo, ele vai, e fez esse cálculo com o confundidor, ele vai falar sobre isso no texto. Não tem como um autor que vai correr atrás, buscar se tem confundidores, medir esses confundidores, fazer regressões, ajustes, todos esses cálculos,
e não falar nada sobre isso. Então, se não tem isso no texto, significa que muito provavelmente não foi feita essa análise. Então é isso, entendeu, pessoal? Eu queria mostrar para vocês essa parte mais epidemiológica. Então eu até peço perdão que meus vídeos acabam sempre ficando compridos, e no mundo de hoje, meu Deus, o vídeo tem que ter 1 minuto e tem que, sabe, eu não consigo, até peço desculpa, mas eu não me atento a isso, né? Ah, então é isso, galera. Aqui está essa explicação. Espero que tenha ajudado, espero que não tenha confundido mais vocês. E qualquer dúvida, vocês podem sempre me encontrar. Assim, a rede que eu mais estou presente hoje é o Blue Sky, que assim eu até tenho meu perfil no antigo Twitter, né? Mas não uso mais lá porque não considero saudável. A mesma coisa no Instagram, assim, eu estou usando cada vez menos. E o Blue Sky, que é uma rede um pouco, por enquanto, tá saudável, assim, e não tem todos esses problemas que a gente está vendo nas redes. Então eu estou principalmente por lá. Quem quiser me encontrar lá, é só me manda uma mensagem, né? E eu tento responder dentro do meu tempo. Estou bastante atarefado, né, com o meu doutorado, entre várias outras coisas que eu faço, mas eu sempre tento vir aqui, né, ajudar quando eu percebo que eu posso. Tá bom, galera? Um abraço, e um bom ano para todo mundo. Até mais.